Olá, eu sou Natália Gouveia, produtora cultural, e hoje eu vim falar de prestação de contas. Acho que a gente pode falar bem focadinho nos projetos incentivados, através dos editais. Acho que é onde estão as maiores dúvidas. Então, se você é um ator, uma atriz que costuma produzir os próprios projetos, ou se você é um aluno da área que quer seguir na produção, ou só uma pessoa curiosa sobre o assunto, vambora, essa aula é para você. Hoje eu preparei essa aula para a gente descomplicar e destemer o assunto prestação de contas. Essa parece ser a última etapa do projeto, né? Não, engano seu. A prestação de contas, ela precisa ser pensada desde o início do projeto. A gente, quando é contemplado num edital, depois daquela etapa que a gente assina o contrato, com o órgão financiador, a gente é obrigado a abrir uma conta específica para o projeto, num banco que eles exigem, geralmente o Banco do Brasil. Quando o dinheiro é depositado nessa conta, a gente precisa necessariamente, obrigatoriamente, a gente precisa colocar esse dinheiro numa conta aplicação. Se isso não acontece, por exemplo, isso é lá no comecinho do projeto, se isso não acontece, se a gente não aplica, a gente vai ter problemas lá na prestação de contas. Tá vendo? Desde o comecinho. Mas afinal, o que é prestação de contas? Prestação de contas nada mais é do que a comprovação daquilo que você mesmo se comprometeu a fazer quando você entregou o seu projeto. A gente não está falando só da questão financeira, não. A gente está falando de todas as atividades propostas. Então, toda a democratização, acessibilidade, contrapartidas, o projeto em si, a proposta em si. E a prestação de contas é comprovando o que foi feito e como foi feito. Em toda a prestação de contas, são analisados dois aspectos: o qualitativo e o quantitativo. Mas antes da gente falar sobre cada um deles, eu queria só trazer um alerta sobre a importância da prestação de contas, principalmente quando a gente está falando de projetos incentivados com verba pública. A verba pública, ela é uma verba sua, minha, do povo, é um dinheiro nosso, é um dinheiro de todo mundo. Por isso, eu acho que a gente precisa ter consciência da extrema importância de ter respeito, de ter cuidado e, acima de tudo, transparência com o que a gente está fazendo com essa verba, como isso foi usado. Vamos começar falando sobre os aspectos qualitativos. Ele é feito geralmente através de um relatório de cumprimento de objetos. Costuma ser bem simples e nos ajuda a dizer como foi feito e o que foi feito no desenvolver do nosso projeto. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo do PROAC. Nesse caso, foi entregue um relatório parcial antes, no meio do desenvolvimento do projeto. Isso é pedido em alguns editais. O relatório parcial, ele é tão simples quanto esse final que a gente vai mostrar aqui na tela, ok? Vamos lá. Bom, esse é o modelo de relatório final de projeto. A gente começa ali com alguns dados do proponente, nome do projeto, e-mail, telefone, e aí a gente vai para as informações relevantes, Qual é a data que o projeto foi finalizado? Como se deu a execução do restante do projeto? Restante porque já foi entregue um relatório parcial anteriormente. Descreva as atividades executadas após o envio do relatório anterior, com informações de data, local, quantidade de público e outras informações. Por exemplo, fiz uma oficina no dia tal, no lugar tal, com 15 pessoas, e em outras informações você pode colocar a duração da oficina. Tem um campo para outras informações que você achar pertinente. E por último, quais os desdobramentos do projeto, se o projeto terá continuidade. Data, assinatura do proponente, e é isso. Vamos falar agora sobre os aspectos quantitativos, esse sim relacionado ao orçamento e a como ele foi executado. Eu costumo fazer uma cópia da planilha que eu enviei junto com o meu projeto, aquela lá que foi aprovada junto com o meu projeto, abro uma coluninha extra ali com o termo executado. Então ali eu vou saber o que foi aprovado, qual foi o meu valor, que foi solicitado e aprovado, e o valor que realmente foi utilizado para aquela rubrica. Vale lembrar que cada rubrica pode ter alteração para mais ou para menos de até 20%. Então, se você precisar
mais ou menos do que 20% para aquela rubrica, você precisa mandar uma justificativa, uma solicitação de autorização e não faça nenhum pagamento relacionado a isso sem autorização do órgão financiador, tá bom? Apesar da maioria das prestações de contas não exigir as notas fiscais dos prestadores de serviço, só as notinhas quando tem compra de equipamento, isso não significa que os prestadores de serviço não precisam emitir nota. A gente entrega junto com a prestação de contas uma planilha, que eu vou colocar aqui também um exemplo do PROAC para a gente analisar, que vão todos os dados dos fornecedores, das notas, dos pagamentos, para a gente mostrar como a verba que a gente recebeu foi feita, foi paga, foi usada. Bom, como vocês podem ver, eles chamam de informativo de despesas. Começa ali com o nome do projeto, proponente, e aí vem uma planilha com favorecido, onde você tem que preencher com a razão social ou o nome do prestador de serviço ou fornecedor, o CNPJ ou CPF, o número da nota fiscal, a data da emissão da nota fiscal e o comprovante de pagamento, que é o número de transação do pagamento que vai estar ali no seu extrato, e o valor. Embaixo vocês podem ver que eles colocam o valor total dos rendimentos. Lembra que a gente falou lá atrás sobre esses rendimentos? Pois é, o valor total dos rendimentos e outras informações que vocês acharem pertinentes. Data, assinatura do proponente, e é isso aí. A gente acabou de ver ali na planilha uma opção de, no lugar de um dos campos, ser CPF ou CNPJ. Acho importante colocar aqui que CPF, né, é só caso de fornecedor ou prestador de serviço pessoa física. Todo pagamento ele precisa ter valor fiscal. Então, se a gente for contratar alguém via pessoa física, esse pagamento precisa ser feito via RPA, que é o recibo de pessoa autônoma, né? Ou via nota fiscal, em caso de pessoa jurídica. É muito importante isso, tá? Todo pagamento precisa ter valor fiscal, recolhimento de imposto fiscal, ok? E, inclusive, o próprio proponente. Ele também precisa emitir nota para receber se ele estiver cumprindo com alguma função ali dentro do projeto. Sim, é possível uma razão social emitir nota para a própria razão social. Então, o proponente consegue emitir nota para ele mesmo. Isso é possível, isso é permitido, isso é necessário, na verdade. E apesar das notas fiscais não precisarem ser entregues, elas podem ser solicitadas a qualquer momento pelo órgão responsável. Então, tudo que você entregar na sua prestação de contas ou tudo que você receber, mesmo que não seja entregue, no caso as notas fiscais, guarde por pelo menos 10 anos. E se vale uma dica, solicite na descrição da nota fiscal o nome do projeto, o nome do edital, o número do contrato, o nome do prestador de serviço. Se um dia você precisar consultar isso, vai ser mais fácil entender da onde veio aquela nota, o que é aquela nota. Anexa junto o comprovante de pagamento, ali você consegue bater facilmente com a planilha que você preencheu. Coloca tudo isso digitalizado, né? Coloca isso na nuvem, sei lá, pra gente não perder nada. Tomem muito cuidado com as rubricas mal utilizadas. Por exemplo, notinha com bebida alcoólica. Isso não é permitido, mesmo que a bebida alcoólica faça parte da cena. Não. Vamos ter que comprar isso de alguma outra forma, mas isso não é permitido dentro da notinha, dentro da prestação de contas. Essas notas ou essas rubricas mal utilizadas, elas são glosadas, elas são devolvidas e se você não conseguir justificar, se isso, né, não for possível de se consertar, esse dinheiro tem que voltar para a conta. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao projeto, à prestação de contas, no desenrolar do projeto, mandem um e-mail para a Secretaria de Cultura do Estado, para a Municipal, para onde for, né, o órgão responsável pelo edital que você está desenvolvendo. Manda um e-mail com a sua dúvida, espera o retorno. Eles costumam retornar, não costuma ser demorado. Eles estão ali para nos ajudar, para nos auxiliar a sanar todas essas dúvidas, ok? Não hajam sem que eles respondam, porque isso pode dificultar lá na frente, isso pode ser pior no momento da sua prestação de contas. E tem alguma fórmula ou padrão de prestação de contas? Mais ou menos. Cada edital tem suas exigências e seu manual com todas as informações do que precisa ser entregue e modelos de planilhas a serem entregues.
é muito importante que você leia com muita calma e com muita atenção o manual de prestação de contas do edital que você foi contemplado e entregue tudo direitinho e conforme está escrito ali. E se sobrou verba no final? A gente tem duas opções. Uma é devolver essa verba para o fundo financiador, para um fundo de reserva ali do órgão financiador do edital que você foi contemplado. A outra é a gente usar essa verba dentro do próprio projeto, assim como aquele valor que a gente deixou rendendo lá atrás. O valor de rendimento também pode ser usado dentro do projeto. Vale ressaltar que cada rubrica ela só pode ter alteração de 20% para mais ou para menos. Então, se por exemplo você for colocar essa verba que sobrou para dar um plus no cachê de alguém, pode. Mas você não pode colocar acima de 20% do valor aprovado para aquele cachê. Viu como tudo que acontece durante o desenvolvimento do seu projeto pode interferir na sua prestação de contas? Então não vamos deixar para fazer a prestação de contas no final do projeto, né? É muito importante a gente entender que a prestação de contas faz parte do todo, faz parte do projeto ali durante o desenvolvimento. Se a gente fizer tudo com atenção e ao longo do projeto, aquele bicho de 7 cabeças se torna um bichinho facilmente domável. Bom projeto para você!